Começa agora mais uma edição do Papo com Ela. Eu sou Michele Figueiredo e na edição de hoje a gente vai falar sobre como tem aumentado o número de suicídios entre jovens na faixa etária dos 15 aos 19 anos e a gente entende um pouquinho o que tem contribuído para esse cenário. A gente discute também a influência das redes sociais e dos movimentos misóginos para o aumento da violência contra as mulheres aqui na sociedade real. Nas reportagens a gente traz dicas sobre esse momento de declaração do imposto de renda à pessoa física e também como tem aumentado o consumo entre jovens dos discos em vinil, uma prática que até então estava um pouquinho adormecida e que vem ganhando cada vez mais adeptos. Então você já sabe, pega o teu café e vem comigo acompanhar tudo que a gente preparou para você aqui no Papo com Ela. Nos últimos anos, o sofrimento emocional entre adolescentes tem crescido de forma silenciosa, mas com consequências cada vez mais visíveis. O aumento nos casos de depressão, ansiedade e até suicídio entre jovens acende um alerta urgente para famílias, escolas e toda a sociedade. Entre adolescentes de 15 a 19 anos, o suicídio já aparece como a terceira principal causa de morte. Para discutir o que tem potencializado esse cenário, é que converso hoje com a psiquiatra Priscila Magalhães. Doutora, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente pudesse falar desse quadro que é preocupante e que a gente precisa trazer para o debate, até para alertar as famílias, né, que é esse aumento no registro de suicídios na população mais jovem. Estava até comentando com a senhora antes como eu fiquei impactada com a informação de que essa é a terceira causa de morte nessa faixa etária de 15 a 19 anos, né? Quando a gente pensa nesse aumento, o que pode ser apontado como indutores dessa situação? Michele, eu que agradeço o convite de estar aqui mais uma vez com você. Isso também é algo que me impacta muito, ver que vem crescendo, é uma realidade que está aumentando o índice de suicídio nessa faixa etária e não existe uma única causa. É um problema multifatorial, então ele envolve problemas socioeconômicos, socioafetivos, problemas familiares, violência. A gente tem que saber, né, que além disso tudo, a pessoa que comete suicídio, ela também pode estar adoecida mentalmente. E muitas vezes não existe um diagnóstico por conta de barreiras que são enfrentadas para conseguir acesso tanto a um atendimento, a um tratamento, a uma psicoterapia, um tratamento psiquiátrico, medicações. Então são diversas barreiras enfrentadas e que levam a essa consequência. Quando a gente pensa nas barreiras, doutora, aqui a gente está dizendo, por exemplo, da falta de uma estruturação de rede de saúde mental no Serviço Único de Saúde que esteja disponível para todas as pessoas, e se o caminho for buscar um atendimento particular, a renda da família fica muito comprometida nesse processo? Sim, você falou dois pontos, né, duas realidades, tanto no serviço público quanto no particular, e que os dois caminhos acabam sendo difíceis para todas as situações. Quando a gente fala de serviço público, nós sabemos que as filas são gigantes, intermináveis, né? Por mais que exista serviço de psiquiatria e psicologia no SUS, o acesso é difícil. E aí o paciente está lá naquela fila, naquela espera por um atendimento e ele não pode esperar. Ele não tem esse tempo. A população tende a negligenciar, de certa forma, o adoecimento mental, porque não é algo visível. É diferente de você estar com uma perna quebrada, que você precisa ali de uma cirurgia rápido, que tá todo mundo vendo aquele problema. O adoecimento mental, muitas vezes ele não é visível, mas ele está lá e está fazendo a pessoa sofrer. E ela não tem esse tempo para estar numa fila. Quando a gente fala de serviço particular, a outra barreira é o custo, né? Muitos pacientes não têm como arcar com aquele custo de um tratamento, que muitas vezes é um tratamento de longo prazo, não vai ser uma consulta, uma sessão de terapia, uma caixa de remédio, mas é um tratamento a longo prazo. E aí, falando em questão de medicamentos, são pouquíssimas as opções oferecidas na rede pública.
de medicações psiquiátricas. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente, né, de algumas causas que levam ao suicídio, que tem relação com a impulsividade. A gente vê que pessoas com TDAH têm uma impulsividade maior e que pode aumentar o risco de suicídio por esse motivo. E aí, no SUS, nós não temos nenhum medicamento para TDAH. Então, o acesso fica bastante dificultado mesmo nesse processo. E, doutora, a senhora falava pra gente assim, né, são multicausas que levam a esse desfecho, mas eu queria entender um pouquinho do impacto social da gente ver esses jovens atentando contra a própria vida, né? O que isso transmite para a sociedade? Qual é o prejuízo que a gente amarga enquanto formação social, enquanto força econômica, né? Porque assim, se a gente for pensar na grande engrenagem que movimenta esse conjunto social, o jovem é uma peça muito importante. Com certeza. Né? E ele desistir desse processo por alguma razão traz um impacto, né? Sim, com certeza. É um sofrimento tanto para quem está vivendo esse processo de adoecimento mental, né, o paciente que chega a cometer suicídio, como para quem fica, para a família que perde aquele ente querido, para os amigos, para os colegas. Então é um sofrimento que ele atinge todo mundo. E isso pode adoecer outras pessoas. A gente fala muito de prevenção ao suicídio, mas a gente tende a não falar da pós-venção, né, de tratar de quem fica, porque essa pessoa adoece também. E dentre essas questões que levam ao agravamento, tá na invisibilidade. Às vezes a pessoa ela tá dando sinais sutis, mas que não são perceptíveis. Então, falar sobre como identificar sinais de que a pessoa está adoecida, isso é muito importante, ser difundido isso na comunidade, nas escolas, nos serviços de saúde, palestras. Então a psicoeducação é imprescindível para isso, para a gente conseguir notar quando aquela pessoa não está bem, saber orientar da melhor forma. Muitas vezes a orientação errada, ela é pior do que você ficar quieto. Então, você falar assim para a pessoa, que muitas vezes parece ser um incentivo, uma ajuda. Eu já passei por coisa pior do que isso. Isso que você está vivendo não é nada, isso vai passar. Eu já vivi coisas muito piores. Pode parecer, para quem fala, que está incentivando, mas não está. Você está negligenciando a dor daquela pessoa. E às vezes tudo que a pessoa precisa é ser apoiada, é ter alguém ali do lado que fale, olha, eu sei que você não tá bem, mas eu vou ficar aqui com você, eu tô do seu lado. O que você precisar de mim, pode contar comigo, né? E assim, aos pouquinhos, ir incentivando essa pessoa a buscar ajuda, né? Buscar um tratamento. Agora, doutora, a senhora tocou num ponto que eu acho que faz ainda mais diferença quando a gente pensa nessa faixa etária, né, de 15 a 19 anos. Como tá ali na efervescência da adolescência, muitas vezes a família fala assim, não, mas isso é coisa de adolescente, isso é coisa da fase, e realmente não dá a atenção devida para aqueles sinais que estão sendo demonstrados, né? E uma outra coisa que eu acho que está ali no lugar do senso comum é aquilo de que quem fala que quer tirar a própria vida, não tira a própria vida. Então eu queria que a senhora pudesse falar um pouco sobre esses dois pontos. Sim, isso na verdade, essa fala é muito comum, a gente escuta muito, e não é verdade, né? Falar que quem vai cometer suicídio não avisa, mas a pessoa sim, ela avisa, ela dá muitos sinais antes disso acontecer. São raros os casos em que isso ocorre sem uma premeditação, ocorre de forma muito impulsiva. Isso não é a maioria, tá? A maioria dos casos, a regra, digamos, seria a pessoa que está num sofrimento arrastado até chegar nesse ponto, planejar e executar. Então, uma das coisas que a gente identifica, a gente pesquisa no paciente quando ele está manifestando sinais de suicídio, é a gente saber se a pessoa tem
meios letais, se ela tem acesso a esses meios letais, se ela tem planejado, de que forma, né? Porque às vezes é um pensamento vago, eu preferia estar morto, eu preferia dormir e não acordar mais, mas não um planejamento. Não tem uma busca, não né? Tem uma concretização daquilo. Exatamente. Agora, se a pessoa ela tem um pensamento suicida, ela tá num ambiente onde ela não se sente acolhida, um ambiente, às vezes, onde ela vive violência, um ambiente conflituoso, onde ela não se sente vista, apoiada, e aí ainda tem fácil acesso a meios letais. Por exemplo, mora num prédio, num andar alto, não tem rede de proteção, tem fácil acesso a materiais perfuro-cortantes, tem medicações fortes em casa, tem arma de fogo em casa, às vezes não é nem da pessoa, mas vamos supor, o jovem tem um pai que é policial e tem uma arma de fogo em casa, né? Então tem acesso a meios letais. Isso tudo aumenta a chance da pessoa cometer o ato. Assim como quem já tentou e não conseguiu, o risco de tentar novamente é muito maior. Então, aí cai por terra essa teoria de que quem avisa, quem tenta, não vai cometer suicídio. Porque quem já tentou uma vez e falhou, vai tentar de novo. A chance de tentar é muito maior. E doutora, a senhora falou pra gente do TDAH como um comportamento impulsivo que pode culminar na prática do suicídio. A gente ouve muito falar sobre ansiedade, depressão, que podem evoluir até a prática do suicídio. Sim. A senhora trouxe o TDAH agora para a conversa. Existem outros transtornos que também podem culminar nesse desfecho? Com certeza. Acredito que todos os transtornos psiquiátricos, eles levam a um sofrimento emocional, né? Senão não seria um transtorno. E esse sofrimento pode, quando não tratado, quando não há uma intervenção, se agravar até chegar ao ato. Mas quando a gente fala de comportamentos impulsivos, os transtornos que têm como principal sintoma a impulsividade, eles levam esse risco. E aí, nesse caso, o transtorno afetivo bipolar, ele supera a depressão unipolar, porque a bipolaridade tem como impulsividade um dos sintomas. A pessoa pode estar num estado depressivo, porém com a aceleração de pensamentos, com uma impulsividade maior, então junta o humor deprimido com isso, a pessoa tem uma tendência maior a cometer, não ter o freio, né, o controle inibitório. O TDAH é outra questão, porque são 3 sintomas principais no TDAH, que é a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. Claro que alguns pacientes vão ter o sintoma da desatenção mais prevalecente, outros da hiperatividade, mas tem os que são mais impulsivos. E aí, e nada impede da pessoa ter depressão e ter TDAH junto. Né? Então, junto essa impulsividade com o humor deprimido, também aumenta o risco. Então, todas as situações têm que ser analisadas de forma individual, por isso que não existe receita de bolo para um tratamento, todo paciente tem que ter um tratamento específico para ele. E com orientação de um profissional capacitado. Né? Exatamente. Doutora, uma outra questão que eu queria abordar com a senhora, porque se a gente olha para esse recorte que a gente está discutindo hoje, é uma população que nasceu no ambiente digital e que está muito envolvida em todas essas nuances oferecidas por essa terra que liga todos os cantos do mundo. Sim. Né? E aí a gente vê movimentos misóginos, a gente vê desafios que estimulam práticas que atentam contra a própria vida, a gente vê o cyberbullying acontecendo, né? Qual é o peso desse contexto digital nesse aumento de casos, né? A experiência da senhora em consultório revela o que sobre isso? Olha, é algo que impacta demais, e não só nos jovens, acho que
Todo mundo. Hoje nós, mesmo quem é da geração anterior, que viu a evolução da tecnologia, a gente também é impactado por isso, né, das redes sociais. Você falou de assuntos muito delicados aí, né, de cyberbullying, da questão desses desafios que a gente vê em grupos, na internet, mas mais comum do que isso tudo são as redes sociais ali, onde a pessoa acaba se comparando demais com o que está sendo colocado lá na mídia, né? Então são os influencers que mostram uma vida às vezes irreal, né? Porque as pessoas não vão postar o lado ruim da vida na rede social, só vai postar aquilo que é belo, aquilo que vai gerar likes e seguidores. Então cria-se a ilusão de que a minha vida não é boa. Nossa, eu tenho tantos problemas na minha vida, eu queria ser igual o fulano lá da internet, que é só festa, é só curtição, é só eventos e tudo mais. Então, a minha vida é um tédio. Eu sou um fracassado. E aí começa esse sentimento de comparação, de inadequação, de achar que não faz parte do meio, sendo que muita coisa ali tem que ser filtrada. E o jovem não tem essa maturidade para interpretar dessa forma, para entender que, olha, você tem que saber separar, todo mundo tem dias ruins na vida, todo mundo passa por problemas, todo mundo enfrenta desafios, e na rede social acaba sendo exposto só o lado bom, mas todo mundo tem algo por trás daquilo, ou até mesmo para a pessoa chegar naquele patamar de vida, batalhou muito, levou muitos não, sofreu muito, foram muitas quedas até chegar lá, mas isso não é mostrado. Então, talvez com a maturidade, com o avançar da idade, esse pensamento vai modificando, mas o jovem não tem isso. É isso que eu queria perguntar também. Se pelo fato de ainda ser um processo de amadurecimento, né, de formação cerebral, não sei se é essa a parte que o termo que se usa, mas nessa faixa etária é mais difícil controlar, doutor, essa ideação suicida, justamente por essa formação ainda do jovem? Se é mais difícil controlar, eu não vou ter essa resposta para você, porque é algo muito, muito individual. Mas eu digo assim, né, por conta de ainda estar num processo de crescimento, de amadurecimento, né? Isso de alguma maneira se mostra como algo mais presente, ou eu só vejo essa solução porque eu ainda não consigo manejar direito com todas essas emoções que estão me atravessando, né? Acho que uma boa explicação para essa sua pergunta seria assim, em relação o nosso córtex cerebral, ele se amadurece até por volta dos 21 anos de idade. Então, com 21 anos, nós ainda estamos crescendo. Digamos, nós ainda não estamos na fase adulta de amadurecimento mental. E junto com isso vem a questão da nossa inibição, nosso controle inibitório. Então nós temos impulsos, todos nós temos impulsos, temos pensamentos, vamos fazer tal coisa. Só que a gente controla aquilo, a gente vê a situação não é apropriada para isso. Eu não tô falando só de suicídio, tô falando para tudo na vida, né? E a gente consegue contrabalancear isso porque nós temos um controle inibitório mais eficaz. O jovem ainda não tem isso formado, então a impulsividade é maior. A impulsividade é maior e não tem o amadurecimento da situação. Doutora, para a gente fechar, né? A senhora disse, é muito importante saber como manejar essa situação, percebendo os sinais. Sim. Então, para que as famílias estejam alerta, para que os colegas que nos acompanham também saibam de que forma proceder, o que a senhora orienta? Sim, o principal é você notar alguma mudança de comportamento em quem é da sua convivência. E não estou dizendo mudança de comportamento apenas para a pessoa ficou triste, está mais isolada, não é só isso. Às vezes a mudança de comportamento vem de forma oposta. Era uma pessoa que era muito retraída, muito quietinha, muito contida e de repente mudou alguma coisa. Então isso chama atenção.
tá? Assim como uma pessoa que era extrovertida e de repente ficou mais fechada dentro do quarto, mais isolada, ou fica o dia inteiro no computador e não era assim, não quer sair de casa, tá faltando aula. Então são sinais que parecem ser sutis, mas que mostram que houve uma mudança de comportamento e que alguma coisa tá saindo dos padrões, né? Então isso é um fator importante. Alteração do sono, alteração do apetite, alteração das rotinas. Então gostava de praticar esportes, hoje não gosta mais. O que aconteceu? Por que não quer mais ir jogar o futebol que gostava de ir todo final de semana? Será que está acontecendo algum problema lá naquele grupo? Será que está sofrendo bullying? Né? Ou na hora, outro comportamento sutil em crianças, adolescentes, na hora de ir para a escola, tô com uma dor de barriga, não tô bem hoje, tá doendo a minha cabeça, e começa a faltar, né? Então, muitas vezes a pessoa não vai falar, estou sofrendo, estou triste, quero desistir da vida. Não vão falar, mas os sinais são sutis dessa forma. Doutora, muitíssimo obrigada pelas informações aqui no Papo. Eu que agradeço, Michele. Gente, vocês já pararam para pensar no quanto Mato Grosso melhorou? Parece até que foi há muito tempo, mas há 8 anos o governo estava quebrado. Salário atrasava, escolas eram de lata, UTIs fechavam. Por isso eu sempre digo, é fundamental saber cuidar das contas, porque isso é cuidar das pessoas. E hoje somos o segundo estado menos desigual do Brasil. O social recebeu o maior investimento da história. Com Ser Família Habitação, 40 mil famílias estão conquistando a casa própria com até 35 mil reais de auxílio para dar entrada no imóvel. E para quem quer mudar de vida, o Ser Família Capacita oferece 50 mil vagas gratuitas em cursos e já formou milhares de pessoas aqui na região. E tem também o Ser Família Mulher, que acolhe e protege mulheres em situação de violência, oferecendo apoio para recomeçar a vida. Não dá para negar, tá muito melhor viver aqui em Mato Grosso. O Papo com Ela faz uma pausa e volta já já. Não saia daí. O que começa como opinião nas redes sociais pode esconder algo muito mais grave, a normalização do ódio contra mulheres. A chamada onda Red Pill tem ganhado espaço principalmente entre jovens, disseminando discursos que reforçam a desigualdade de gênero e, em alguns casos, incentivam comportamentos agressivos e violentos. Diante desse cenário, o debate deixa de ser apenas digital e passa a ser uma questão de segurança pública e de direitos humanos. Para falar sobre os impactos diretos na vida das mulheres, o Papo com Ela recebe a presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, Senira Evangelista. Senira, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Queria conversar contigo um pouco mais sobre essa discussão que se instalou no país por conta dessa onda Red Pill, que tem trazido, de alguma maneira, esse ódio às mulheres para as redes sociais e tem recebido cada vez mais adeptos, né? Quando a gente pensa no momento em que esse tipo de conteúdo extrapola a rede social e passa a influenciar o comportamento na nossa sociedade, o que isso representa para a segurança das mulheres? Realmente é um assunto delicado, né, Michele, quando a gente fala dessa questão que extrapola, né, talvez o nosso cotidiano, o dia a dia ali da família, né, sai um pouco do seio da família. É um prazer realmente também estar aqui com vocês, no Papo com Elas. Eu vejo que não podemos culpar os homens, tanto faz adolescentes como já os adultos, mas eu acho que nós temos que trabalhar com eles no sentido de educá-los, pensando na preservação e não trabalhar de forma vazia, com informações rotineiras, cotidianas, né? Mas, enfim, trazendo a eles, desde pequeno, uma reflexão do que do que é respeitar a mulher, do que é respeitar a sua casa, a sua família, ou a adolescente que convive ali, respeitar seus colegas na escola, enfim. Eu acho que através disso, desse papo mais franco, mais aberto, até, né, apresentando as limitações, apresentando as consequências de atos, né,
desrespeitoso, atos irresponsáveis por parte de meninos, né, e até de adolescentes, influenciado por ondas que vêm, ondas que vão, que são muito momentâneas. Eu acho que a gente consegue, né, trazer um adolescente, mas um adulto já mais consciente, mais tranquilo, para uma sociedade, né? Porque, enfim, é um problema da sociedade, está ali na sociedade, no dia a dia, essas faltas, essas falhas, essas má informações, a visita diuturnamente na internet, nas redes sociais, que acabam influenciando. Não há um filtro do que é correto, do que é bom, do que é respeitoso, do que não é desrespeitoso. E é muito forte, muito a mensagem que vem, informações que vêm, muito chegando rapidamente, que a gente não consegue nem acompanhar. Pais e mães perdem, como que eu diria, a rédea mesmo, no sentido de acompanhar e de controlar esses jovens. Nisso aí acontece determinadas barbaridades que a gente vê por aí, né? Jovens inconsequentes, irresponsáveis, não medindo o resultado de determinadas ações. Cianira, a gente viu recentemente um caso no Rio de Janeiro de um estupro coletivo, quando um dos acusados foi preso. Ele estava com uma camiseta com uma frase que significava não se arrependa de nada, né? Uma frase que é muito usada por influenciadores desse movimento Red Pill nas redes sociais. Agora, recentemente, nós tivemos o caso do estupro de uma adolescente de 13 anos numa escola de Várzea Grande, onde 6 estudantes estavam envolvidos nessa prática, né? Um deles entrou no banheiro e outros 5 ficaram segurando a porta para que essa menina não tivesse possibilidade de fugir e pedir ajuda. Então, quando a gente tem esse discurso de ódio contra as mulheres fomentado, ele faz com que a gente seja vista como objeto, como um ser que pode ser descartável, que pode ser usado ao bel prazer desses homens que se convencem desse discurso? Eu acho que esses 2 exemplos, né, são chocantes realmente. Um foi no Rio de Janeiro, agora no final de janeiro, né, com esses jovens, e esse caso aí no município aqui, Várzea Grande, próximo de nós. Eu acho que tanto faz um como o outro, a gente vê bem firme, bem forte, né? Realmente isso que você falou, o desrespeito com nós, mulheres, nos tratando como objeto, né? Como uma pessoa não humana, né? Os nossos direitos todos desrespeitados, inclusive a nossa vontade, né? O nosso corpo, a exposição do nosso corpo como uma mercadoria. E eu vejo que, para que a gente possa realmente tratar com isso com mais cuidado, talvez evitar isso, eu ainda vejo que há dentro de todas as formas, né, que a gente encontra para cuidar disso, ainda vejo a prevenção, o cuidado. No primeiro exemplo, no primeiro caso que você deu em janeiro, era um aluno de uma escola, né, de referência, eu acho que Pedro II, lá no Rio de Janeiro, uma escola tradicional, que inclusive colegas, né, já apontavam um comportamento dúbio desses adolescentes. Tem colegas que já previam isso. Então eu acho que realmente, quando dentro da escola, no muro da escola, a própria escola também não consegue lidar com isso, porque veio da sociedade para dentro da escola essas questões de desrespeito a nós mulheres, né, de respeito à nossa família, ou seja, numa visão assim mais grave, né, quando a gente fala desse contexto deles praticarem e desacreditarem, inclusive, dos resultados ou de uma prática que eles não vão ter uma punição. A gente é preocupante porque eles não acreditam nas legislações, não acredito que existam, as legislações estão aí, e a maioria, se tratando de adolescente, infelizmente, ou nesses casos também, né? Nós temos estatuto que está aí, que aí já não é um crime,
é um ato infracional, uma infração leve, e até respaldado por isso, por eles perceberem que podem ser protegidos por um estatuto, eles cometem esse crime, embora também na fase adulta eles também desrespeitam. Então não é um estatuto que traz por trás, que traz essa segurança, enfim. Para mim, eu vejo que ali o seio familiar, que ainda na família, que a gente consegue trazer entre aspas, uma correção, uma orientação, uma reflexão, para que esses jovens não cometam essas barbaridades e passam realmente a nos respeitar enquanto mulheres, enquanto pessoa, porque nesse meio eles não pensam, acredito, nem na mãe, nem nas irmãs, nem no vizinho, nem ali na comunidade que vive, que são meninas, né, que estão ali com eles, convivendo. Nesse caso lá do Rio, mais específico, né, é pavoroso a gente olhar, que dá a impressão que, entre aspas, é aquela situação que a gente fala da violência na adulta, a não aceitação do não. Eu não entendo, em certo momento é incompreensível por que os homens não aceitam o não de nós, né? Não quero mais. Às vezes, hoje em dia, não aceito nenhuma negativa de um beijo, né? A gente viu casos de pessoas perderem a vida por isso. Por isso. Então, assim, o não, para eles, como não conviver com o não? Como não aceitar o não? É muito encabulado, chega a nos encabular, por mais que a gente estuda e lê sobre essas questões de violência de gênero, ainda é difícil essa compreensão da não aceitação do homem o não. Eu vejo que nesse primeiro caso, no caso do Rio de Janeiro, por ser a menina ter rompido com esse relacionamento, eu vejo como uma emboscada, usando um nome, uma palavra assim, ou até uma vingança, né, por ela não aceitá-lo. Porque, assim, as perdas, os homens estão, nesse momento, eu não sei, essa mudança da sociedade, o que traz isso, eles estão com essa dificuldade de aceitar a negativa, não nos aceitam superá-los, superá-los no sentido de nos empoderarmos enquanto pessoa, porque a ideia não é nós vencermos, né? Passar, não existe essa competição entre homem e mulher. Enfim, nós queremos o nosso espaço, o nosso direito, a nossa possibilidade de trabalho, de emprego, de moradia, de sermos livres, de sermos felizes. E, infelizmente, os jovens não estão aceitando a palavra não. É preocupante isso, é simbólico isso. Senira, quando a gente pensa, porque assim, você trouxe um assunto que eu acho que é muito pertinente e relevante que a gente discuta, né? Quando você fala assim, os homens não estão aceitando não, a gente só quer ter o direito de viver com segurança, de ter o nosso espaço, de ser livre e feliz, e a mulher viu o seu papel sendo modificado na sociedade ao longo dos anos, né? Ela foi ocupando novas funções, ocupando novos espaços, Sim. tendo mais voz. O homem se perdeu nesse processo de entender o que cabe a ele nessa sociedade onde a mulher se coloca de uma outra maneira e por isso talvez a combata de forma tão veemente e agressiva como a gente tem visto? Eu não vejo assim, pode ser uma perda, né, que eles se perderam nesse espaço ou não conseguiu acompanhar a nossa emancipação, a nossa necessidade por nossos espaços, como nós fomos muitos anos oprimidos, né, deixados, podados, subjugadas, humilhadas em vários momentos, as legislações não nos favoreciam. Eu vejo que realmente nesse sentido eles não nos acompanharam. E não é que, de certa forma, eles não aceitam, né, que nós vençamos. Mas eu acho que eles não conseguem, pela cultura e pela tradição, nos ver nesses espaços. Eu acho que é uma crise de identidade masculina. Exatamente, você falou a palavra certa. Eles estão vivendo hoje, existe fortemente essa crise da identidade masculina, eles não se encontram nos espaços porque em determinados espaços nós estamos. E eram uns espaços que eram só deles. Então, há uma estranheza ainda, eu acho que ainda vai um tempo, há-se um processo ainda, porque tudo está acontecendo até, de certa forma, rápido.
por mais que são anos, né, de opressão, hoje nós estamos resistindo a isso, mas mesmo assim vai um período de adaptação, vai um período de aceitação. Por isso que devemos realmente investirmos nos adolescentes menores, trabalhando com eles ainda na fase infantil, né, trazendo essa cultura, desmistificando essa cultura machista, essa cultura tradicional, que nós temos que ser humilhadas, nós não temos voz, nós não temos fala, né? Esse silenciamento que nos fazem da nossa fala é muito importante, a gente se manifestar, se gritar e não deixar que isso aconteça. Eu vejo isso como uma alternativa agora, né? De nós buscarmos realmente trazer para nós, eles, os homens, jovens, adultos, porque assim eles vão compreender que não é um espaço de luta, de poder, mas um espaço de caminharmos juntos. Senira, a gente tem em debate agora, até na verdade começou a vigorar o ECA digital, nesse sentido de impedir que crianças e adolescentes tenham acesso a conteúdos que não são... a partir de hoje, né? Não são recomendáveis para aquela faixa etária, porque a gente sabe que não existe de fato, ou não existia de fato, uma regulamentação mais rigorosa do que essas crianças e adolescentes tinham acesso. Isso ficava muito só à mercê da família, né, fazer esse controle. Cuidar disso. Exato. E a gente tem em discussão no Congresso a criminalização da misoginia, que é o ódio às mulheres, né? Como é que você vê essas duas questões legislativas no combate à violência contra a mulher? Eu acho que, por um lado, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, o ECA, ele traz essa regulamentação, dizendo, inclusive, até que idade o adolescente passa a ser adulto, até que idade ele tem uma imputabilidade ou é inimputáveis, até quando a gente fala de legislação, de autonomia para eleição, para voto e tudo mais, né, de uma independência já adulta. E é muito discutido isso, desde que se criou o Estatuto, enquanto uma das legislações mais importantes do Brasil e reconhecida mundialmente como uma das melhores, né? Tem isso. E do outro lado, quando a gente vê essa banalização, os homens, entre aspas, nos odiando, né? Nos pensando mal como objeto, a seu bel prazer, como uma pessoa não grata, como nós ocupando os espaços deles, essa relação, eu acho que vem de encontro na sociedade, quando uma e outro, um fala desse adolescente que está em formação ainda, e o outro aqui já é o adulto fazendo isso. Eu acho que quando os dois se encontram, se a gente não trabalhar bem esse adolescente aqui, né, com a legislação, os direitos deles enquanto ele realmente vai tornar um adulto misógino, né, homofóbico, desrespeitoso. Eu acho que nós devemos unir, inclusive, essas duas legislações, a meu ver. O Estatuto da Criança e Adolescente e agora as legislações que nos trazem direitos, né, e algumas legislações de amparo à mulher mesmo. E vejo isso muito forte, juntando os dois. Eu acho que a gente consegue realmente para um caminho mais objetivo e mais concreto, numa perspectiva de um Brasil melhor, de um país mais tranquilo para nós mulheres e os nossos filhos que vêm por aí. Você falou pra gente um pouco que, assim, nós temos legislações, as legislações às vezes não trazem o impacto que se deseja, né? Porque a gente tem a legislação Maria da Penha, a gente tem o feminicídio como um dos crimes hoje com a maior pena, 40 anos no nosso Código Penal. Aí a gente olhar para a misoginia sendo rotulada como crime, Senira, isso causa um impacto para que as pessoas revejam seus posicionamentos? Ou você acredita que isso não faz diferença quando a pessoa se vê envolvida, né, nesse discurso de ódio, nessa necessidade de combater o sexo feminino, enfim? Eu
enquanto presidente do Conselho, acompanho a Câmara Temática de Segurança Pública. E na última reunião, agora dia 3, estávamos com dados muito importantes, números, que foi nos apresentado. Nesses números, você vê bem claro, desde que foi instituído o pacote antifeminicídio, de um modo geral, o quanto mudou os índices de feminicídio, o quanto caiu em função dessa nova legislação. Inclusive, nos julgamentos, as datas que apareciam dos julgamentos foram bem mais eficazes quando a gente fala de resultado, porque antes desse pacote, se acontecia mais crimes, as pessoas, inclusive, né, os feminicidas, né, os agressores, tinham um tipo de condenação. Depois, com o pacote antifeminicídio, eles passarem a ter outro, inclusive respeitando, sim, essa legislação. Então, quando a gente fala do aumento da pena, é preocupante para eles, sim. Eles preocupam os homens, os agressores, pensam, sim, como que eu diria, entre aspas, num castigo maior, numa preocupação de uma pena mais grave. Então, foi importante realmente nós termos esse pacote como um todo, onde aumenta, né, essa pena para esses feminicidas, esses agressores de mulheres. Muito obrigada pelas informações, Senira. O espaço disponível caso você queira trazer mais algum esclarecimento. Só agradecer, né, e nos colocar à disposição. Parabéns, né, por esse espaço. É sempre importante quando a gente tem um espaço de conversar, dialogar sobre essas questões que envolvem a sociedade de um modo geral, como uma mulher nesse meio, os homens, né, que estão aí, né, nessa busca de nos compreender enquanto espaço de poder, enquanto espaço de mulher, enquanto espaço de liberdade, enquanto oportunidade de viver numa sociedade mais digna. Obrigada, Michele. A gente vai a um breve intervalo comercial e volta já. Não saia daí. Sabe, todo esse conteúdo que a gente produz aqui no Papo, ele fica disponível também lá no nosso canal no YouTube, para você ver e rever quantas vezes quiser e para compartilhar com outras pessoas que também gostariam de acessar esse tipo de informação que a gente produz aqui no programa. Então fica o meu convite, inscreva-se lá no YouTube, no nosso canal, para que você não perca nada que a gente produz. E para facilitar a tua vida, a gente criou esse QR Code que aparece na tua tela. Basta mirar a câmera do celular para ele, que ele já vai te dar o caminho para integrar a comunidade do Papo lá no YouTube. Outro local que você também consegue acessar o nosso conteúdo é o site nossarepublica.com.br. A Receita Federal divulgou regras para a entrega da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2026. Saiba o que é preciso observar no momento de prestar contas ao leão. Se você recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584, é preciso prestar contas à Receita Federal. O período para a declaração do imposto de renda foi aberto no dia 23 de março e se estende até 29 de maio. Quem percebeu esses rendimentos do trabalho, ou de aluguel, ou de outras rendas, precisa declarar, ou se recebeu rendimentos isentos, acima de 200 mil, de 200 mil acima, né? Ou você tem um conjunto de bens imóveis acima de 800 mil, quem recebeu rendimento da atividade rural acima de 177.920, então tem que obedecer os requisitos. Se está dentro de algum deles, você é obrigado a declarar. Ai, Cláudia, mas eu não obedeci, mas eu quero declarar, eu posso? Pode. Então, a declaração também ela é facultativa, a gente até orienta, né, os contribuintes que têm com um patrimônio menor, que seja um conjunto menor que esse valor, mas queira ter registrado de forma correta esses bens, para que no futuro, na hora que vender, não dê problema. Então, a gente orienta que faça a declaração, mesmo não tendo a obrigação. A especialista explica que a declaração de imposto de renda facultativa é um instrumento interessante para os autônomos, uma vez que é a única forma de comprovação de renda. A declaração de isento, antes integrante do processo, deixou de existir. A Receita Federal ampliou o uso de tecnologia e passou a cruzar ainda mais dados para evitar erros e inconsistências. Uma das principais mudanças está na declaração pré-preenchida, que agora traz mais informações automaticamente, incluindo dados de bancos e investimentos. Mas atenção!
Mesmo com tudo pronto, é fundamental conferir cada informação antes de enviar. Outra novidade é a restituição mais rápida. Nesse ano, a Receita reduziu o número de lotes e promete pagar a maioria dos contribuintes até o meio do ano. Que agora não serão pagas as restituições em 5 cotas, serão somente em 4. Começando agora dia 29 de maio, então nós temos a distribuição da primeira cota para aquela faixa de prioridade, né? Os idosos acima de 80 anos, ou daí depois segundo quem é acima de 60 anos, ou tem a doença grave. Terceiro é quem optar pela declaração automática, né, que é a declaração pré-preenchida. Aí quarto, os magistrados, quem é professor, então segue a ordem dessa prioridade. Uma novidade que pode beneficiar muita gente é que a Receita começou a testar um modelo de restituição automática para pessoas de baixa renda, mesmo sem declaração. A previsão da Receita é que 4 milhões de brasileiros sejam contemplados com esse benefício. Neste ano, é uma novidade muito legal da Receita Federal, que eles vão fazer um cashback de restituição automática para aquelas pessoas que não estão obrigadas a declarar o imposto de renda. Por exemplo, eu recebo um valor lá na faixa de 2 mil. Um mês somente, ou 2 meses, eu ganhei um valor maior e aí eu tive lá a retenção do imposto de renda. Muitos não fazem a declaração, porque é um valor muito pequeno, não está dentro da obrigatoriedade e fica com esse imposto lá retido. Então agora, nesta declaração, o governo vai fazer a identificação dessas retenções e valores até R$1.000 eles vão devolver para o contribuinte de forma automática. É importante salientar que a isenção do imposto para quem ganha até R$5.000 ainda não vigora na declaração de 2026. Ela, de fato, será executada no ano de 2027. Quem perder o prazo para declarar o imposto de renda pode pagar multa. Por isso é importante não deixar para a última hora. Caso você não declare, a multa é de R$165, no mínimo, né, podendo chegar até 2% do imposto devido. Caso você tenha dívida decorrente de anos, exercícios anteriores, que você não tenha ido lá regularizar, essa dívida vai para o CADIM, isso pode ter um bloqueio no seu CPF. Se você também não fez a declaração num tempo, num exercício que você era obrigado, você pode ter seu CPF cancelado e isso pode gerar vários problemas na sua vida no cotidiano, né? Porque impede de você passar no concurso público ou ter um bloqueio na sua conta corrente. Então isso precisa ser resolvido. Para as informações declaradas de forma errada, isso já é um problema mais grave, que isso pode chegar a uma multa de 75% daquilo que você declarou de forma errada. Então, precisamos ter mais atenção. O mundo dos discos de vinil tem conquistado cada vez mais a população jovem, o que fez artistas passarem a lançar suas produções também nesse formato nos últimos anos. Mas o que tem resgatado esse hábito? O Papo Cultura foi conversar com quem entende para entender esse retorno aos vinis. Em um mundo acelerado, onde tudo acontece em poucos cliques, parar virou quase um luxo. Mas é justamente nesse cenário que o antigo ganha novo sentido. Um levantamento feito em março de 2025 pela ProMúsica Brasil, entidade que representa as principais gravadoras do mercado fonográfico brasileiro, aponta que a onda nostálgica gerou resultados positivos. De todas as mídias físicas vendidas no país em 2024, 76,4% corresponderam aos discos de vinil. Isso representa a movimentação de 16 milhões de reais. Um hábito curioso, principalmente pela presença dos mais jovens. Mas a gente consegue enxergar que houve sim uma procura maior dessa nova geração e pessoas que tinham discos de vinil antes não conseguiram manter a coleção, desfizeram e agora estão retornando. Então é uma mistura sempre de geração buscando discos de vinil, buscando qualidade de música. Embora no Brasil as fábricas finalizaram as atividades de prensagem de discos, de produção em grande massa, meados da década de 90, o restante do mundo continuou ainda a produção de discos. Isso. Né? Porque a questão do CD, ela entrou muito com força
no Brasil de 80 para 90 e acabou derrubando a indústria dos discos de vinil, né? Hoje, atualmente, a gente tem 3 ou 4 grandes indústrias que voltaram a fazer as prensagens de discos, né? Fábricas de discos no Brasil. A própria trajetória da Chapur Discos já é um indicativo do aumento pela procura. O que começou de forma itinerante, com realização de encontros no quintal de casa em 2017, ganhou espaço físico fixo para receber os amantes do vinil a partir do ano de 2023. As gerações novas, elas vão aprendendo sobre as músicas dos artistas mais antigos, e os artistas novos também estão fazendo a produção dos seus álbuns, né, através da prensagem de discos. E isso acaba mesclando as gerações antigas com as gerações novas. Colecionadores de músicas antigas acabam conhecendo também artistas novos e etc. Vice-versa. Numa era em que a busca por saúde mental é constante, o jovem encontrou em meio aos vinis uma forma de sair do estado hiperconectado, uma pausa importante no dia a dia. Tirando a qualidade sonora, eles buscam também aquele momento sem estar na era digital, vamos dizer assim, né? Ele busca aquele momento que o vinil, ele é um momento íntimo, ou coletivo, né? Ou individual. Isso faz com que eles busquem mais ainda a mídia física, porque como você, além da apreciação da capa, da música, você parece que você tem a sensação de abraçar, você pegou na música, sabe? Você ouviu na ordem que o artista quer que você escute a obra dele, né? Então, eu creio que são mais por momentos afetivos que as pessoas creio também que seja por esse momento mais íntimos, né? E de emoção, sabe? O primeiro contato muitas vezes começa em casa, entre memórias herdadas e descobertas próprias. O contato físico com o vinil também permite ampliar o olhar para o fazer musical. Também tem o momento dele descobrir, né? Então, uma capa de disco, você tem diversos segmentos de arte, por exemplo, não só a música. E aí você tem pré-produção, pós-produção, você tem outros âmbitos dentro da música também. Fotografia. Você tem fotografia, e aí a música, o cara acaba descobrindo quem fez a mixagem, quem produziu, quais foram os músicos que participaram daquela gravação. E aí, a partir disso, as pessoas começam a descobrir, além do artista principal, outros artistas estão inseridos dentro daquele produto. Para ilustrar a volta da influência do vinil, artistas como Lineker, Racionais MC, Vanguard também já adotaram o formato para levar suas produções até o público consumidor. Mas essa não é uma escolha apenas dos grandes artistas, já reconhecidos e com carreira consolidada. Os pequenos também embarcaram na estratégia. Às vezes, para os pequenos, não é nem recompensa financeira, mas é recompensa de um dia ser lembrado porque um disco foi lançado, né? Além da entrega de qualidade sonora. Porque se ele coloca no Spotify, ele não tem um retorno. O Spotify paga, o pagamento é pífio. O Spotify, ele hoje, para alguns colecionadores, ele serve mais como uma ferramenta de pesquisa, né? Muitos artistas não estão mais, artistas assim de nome internacional, não estão, já retiraram as músicas do Spotify, migraram para outro tipo de plataforma que eles conseguem ter um retorno melhor. Então, eu acredito que o Spotify é uma das ferramentas de streaming, né, que é utilizada. Eu acredito que eles estão apostando bastante, né, na entrega da mídia física, justamente por ter um retorno e reconhecimento, às vezes, mais amplo do que o dos streaming. Chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Eu agradeço a você que ficou conosco até esse momento. Vale lembrar que esse conteúdo também está disponível lá no nosso canal no YouTube para você ver e rever quantas vezes quiser e compartilhar com outras pessoas que você sabe que também gostam
desse tipo de conteúdo. Mas antes de ir embora, eu quero te fazer um pedido. Inscreva-se no nosso canal lá no YouTube para você não perder nada que a gente faz aqui no Papo. Tenha um excelente fim de semana, lembrando que você também pode nos ajudar a fazer o programa mandando a sua sugestão de pauta pelas nossas redes sociais ou por esse endereço de e-mail que aparece aí na tua tela. Na sexta que vem eu tô de volta esperando mais uma vez contar com a sua companhia. Um beijo e até lá!